Fala, minha rapaziada do Canetando, tudo certo com vocês? Nessa segunda-feira, o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou sua primeira convocação, né? Chegou ontem aqui no Brasil e já hoje já anunciou a convocação aí no horário de Brasília às 3 horas da tarde. Ele deu uma enrolada, mas é bom porque o técnico italiano ele se mostrou empolgado, falou bastante, conversou bastante, respondeu bastante perguntas em relação e como vai ser daqui para frente esse caminho aí da seleção brasileira. A gente sabe que tá por fora aí os bastidores da seleção. Tá uma situação complicada. O Brasil mudou de presidente mais uma vez, o Samir Chud, né, se eu não me engano que é o nome dele, que era presidente da Federação de Romairense, perdão, eu não sei como é que se fala, mas era de Roraima. Ele se tornou aí o novo presidente da CBF. E o Ancelotti hoje anunciou aí os seus 25 convocados, se eu não me engano. Vamos conferir. Sim, 25 jogadores. E, bom, vou comentar um pouquinho, vou dar aí o que eu acho que vai ser essas próximas rodadas aí de eliminatórias, que o Brasil vai enfrentar o Equador em Quito, se eu não me engano, e depois vai enfrentar o Paraguai. Temos novidades, mudanças e algumas faltas, né? Alguns torcedores comentaram e repercutiu aí também alguns jogadores que, segundo alguns jornalistas, comentaristas e torcedores, ficaram faltando. Mas bom, os goleiros, eu acho que é uma. Cara, goleiro dessa vez teve uma coisa muito legal que aconteceu, mas em função de outra. Os três goleiros convocados foram o Alisson, que é do Liverpool, o Bento, do Al Nassr, que era do Atlético Paranaense, e o Hugo Souza, o Hugo Neneca do Corinthians. Ele ganhou a oportunidade que ele tanto merecia. É bom ver jogadores aqui no nosso cenário, no nosso futebol, se destacando e ganhando visibilidade na seleção brasileira. Goleiro é complicado porque a gente sabe que muito provavelmente, quase 100% de certeza que o Hugo não vai jogar. Ele pode surpreender nos treinos, ele pode dar uma sorte de acabar conseguindo jogar, mas são apenas dois jogos. São três goleiros para disputar dois jogos. O Hugo foi por merecimento e ele merece realmente. Para mim, ele, se fosse levar em consideração titularidade, eu não acho uma loucura testar ele de titular pelo menos um jogo. Mas a gente sabe que o Alisson vai ser o titular. O Alisson é o melhor goleiro do mundo. Mesmo que na seleção eu, e não só eu, como outras pessoas também achem que o Alisson deve muito na seleção, ele ainda vai ser o titular, né? E feliz com a convocação do Hugo Souza, que aconteceu por questão que o Ederson, né, o goleiro do Manchester City, está machucado. De qualquer jeito, isso não tira o mérito do Hugo, é muito bom ver um jogador aqui, principalmente do futebol paulista, indo aí para a seleção. Os defensores, né, nas laterais ele convocou, perdão, o Alexandre do Flamengo, o Alexandre do Lille, o Wesley e o Wanderson. O Wesley do Flamengo e o Wanderson do Mônaco, o Wanderson que era do Grêmio. Para mim, eu acho que as escolhas... E o Caio Henrique, né? Carlos Augusto, da Inter de Milão. O Alexandre do Lille é zagueiro. Eu acho que eu errei aqui, confundi os dois Alexandros. Então, ó, lateral esquerda, Alexandre e Carlos Augusto, que é da Inter de Milão, finalista da Champions League. E na direita, o Wanderson e o Wesley do Flamengo. Para mim são boas opções. O Brasil faz um tempo aí que tá carente nas laterais. Eu acho que há muito tempo o Brasil tá carente nas laterais, porque mesmo com bons nomes aí que a gente teve aí nesses últimos anos, como Marcelo, Daniel Alves, Maicon, né, bons laterais, Maxwell, que não teve tanto destaque, mas para mim era um bom lateral. O Brasil tem dificuldades nas laterais e dentre as opções eu achei justo, né, pelo merecimento. O Wanderson é um jogador que se destaca lá na França, já foi convocado outras vezes. O Wesley aqui a gente viu que na primeira convocação dele o garoto mostrou para que foi convocado, ele mostrou que ele quer vestir aquela camisa, ele tem vontade, tem garra de vestir aquela camisa, que é para mim uma coisa que falta na seleção atual. O Alexandro já é uma carta cantada. O Alexandro é um jogador que construiu a carreira na Europa e no Flamengo está bem. O jogo desse final de semana contra o Palmeiras, ele anulou o Estevão, que é um garoto, uma promessa, uma realidade, eu acho que eu posso dizer. E o Carlos Augusto, nada mais merecido que o jogador, o titular da finalista da Champions League, né? Um dos times aí que tiveram uma das melhores temporadas na Europa, mesmo não conseguindo conquistar o Campeonato Italiano, nem a Copa da Itália, o que chegou muito perto, mas é finalista da Champions League, isso já diz por si só. Os zagueiros, o Alexandre do Lille, agora falando corretamente, Beraldo do PSG, Danilo do Flamengo, voltando à seleção aí mesmo depois daquela entrevista que ele deu no intervalo do jogo do Palmeiras. No intervalo do jogo do Palmeiras não, no jogo da Copa do Brasil
contra o Botafogo da Paraíba. O Léo Ortiz também do Flamengo, muitos jogadores do Flamengo nessa convocação. E o Marquinhos do PSG, outra carta cantada. Para mim o Marquinhos, o tempo dele na seleção já deu, mas a gente sabe que também ele é finalista da Champions League, assim como o Beraldo, que mesmo não sendo titular é um bom zagueiro, na minha opinião. Não joga tanto assim no PSG, né? Talvez outros jogadores eu tô falando de merecimento, tá? Não de qualidade técnica ou de atuação na seleção. Por merecimento, talvez outros jogadores pudessem ser convocados. Mas no momento, pela primeira convocação, eu acho que é uma carta de segurança ali de um jogador que já atuou, já foi convocado outras vezes, né? Pra mim aqui também nenhuma loucura. Como eu já disse, pra mim o Marquinhos, o tempo dele na seleção já deu. Mas a gente sabe que, como ele é finalista da Champions League e fez uma temporada regular, ele vai, e é o capitão dessa seleção, né? Uma carta já cantada, assim como outros aí que eu citei. E pra mim o Danilo, cara, ele tá bem no Flamengo, né? Eu vi muitos torcedores criticando ele assim no começo, mas hoje o Danilo ele meio que virou uma peça fundamental ali no time do Flamengo, titular, conseguiu a titularidade e também é uma velho conhecido da seleção brasileira, então acho que, como eu já disse, para a primeira convocação do Ancelotti, isso cabe, entendeu? Agora a gente tem que ver como é que vão desempenhar certos jogadores e aí como vai ser o segmento. O Ancelotti chegou ontem, gente, então não tem como pegar essa convocação dele e falar que ele não entende nada, que ele tá fazendo alguma coisa errada. Ele chegou ontem e a gente sabe que é um técnico que tem tudo para trazer aí talvez de volta ao bom futebol da nossa seleção. Os meios-campistas: Andreas Pereira, do Fulham, Andrei Santos, do Strasbourg, o Bruno Guimarães, do Newcastle, o Casemiro, de volta à seleção, muito bom ver isso, do Manchester United, o Ederson, da Atalanta também, outra boa convocação aí do Ancelotti, ele já tinha vindo antes, né, com o Dorival, e o Gerson, outro jogador do Flamengo, não tem como questionar muito, o Flamengo realmente tem um elenco aí estrelado, né. Aqui também eu não vejo nenhuma loucura, eu não vejo nenhum demérito aqui, eu não vejo nenhum jogador que eu olho aqui para os nomes e eu falo, não, esse daqui é uma loucura, tá na seleção. Para mim, todos muito justos, para mim uma cartada legal, interessante, diferente que o Ancelotti trouxe é o Andrei Santos, o garoto do Vasco. O Andrei aqui no Brasil a gente sabe que ele era um destaque no Chelsea, infelizmente não conseguiu a titularidade, porque a gente sabe que o time do Chelsea tem 60 jogadores no plantel, e o Chelsea ele trabalha com compra e venda de jogadores jovens, então ele não conseguiu ter espaço no Chelsea, mas no Strasbourg é um dos brasileiros artilheiros da Europa nessa temporada. É legal destacar isso, porque ele é um meio campista, né? Um volante, segundo volante ali, né? Meio campista. E eu achei uma interessante e até legal convocação aí do garoto Andrei Santos. O Ederson também para mim é outra boa, não vou dizer novidade porque ele já havia sido convocado antes, mas eu acho que é legal ver o Ederson cada vez mais na seleção, porque a gente sabe que na Atalanta o Ederson é praticamente o melhor jogador. E Manchester United, até Real Madrid já especularam o Ederson. Até agora ele continua na Atalanta, a gente tem que ver se nessa janela aí de início da temporada europeia e de meio do ano aqui pra gente, ele vai acabar se transferindo para algum clube. Legal ver também o Ederson, e o resto são jogadores para mim aí que tem a vaga deles, tem um merecimento. Bruno Guimarães, craque. Eu acho o Bruno Guimarães um craque de bola. Andreas Pereira sempre bem se destacando no Fulham. E o Casemiro de volta, né? Muito bom ver esse, talvez um dos maiores, se não o maior volante brasileiro da história. Até uns volantes aí da história do futebol, não só brasileiro. Na minha opinião, né? Claro que são só achismos e opiniões minhas, mas eu acho, cara, bom, relevando tudo isso, a gente sabe a importância do Casemiro, a gente sabe o que o Casemiro pode fazer, tanto na seleção quanto por clubes, e esse final, né, de temporada que ele teve com o Manchester United, o Casemiro no Manchester United em si não foi bem. A gente sabe que desde que ele saiu do Real Madrid e foi pro United, ele passou por aí situações complicadas que inclusive tiraram ele da seleção brasileira, e é bom ver ele de volta. É bom ver um jogador que já fez gol decisivo em Copa do Mundo, não só golaço decisivo em Copa do Mundo, voltando aí para a seleção. E no ataque, cara, é interessante também as convocações. Eu gostei dos atacantes aí convocados pelo Ancelotti. Temos o Antony voando no Betis, né? O Estevão do Palmeiras,
o Martinelli do Arsenal, o Matheus Cunha do Wolverhampton, que já vai ser jogador do United, o Rafinha do Barcelona, talvez o melhor jogador do mundo aí na atualidade, a volta do Pombo, o Richarlison, campeão da Europa League com o Tottenham, e o Vinícius Júnior, né, que é o queridinho do Ancelotti, que graças ao Vinícius Júnior deu, eu acho que eu posso dizer aqui que praticamente deu 2 Champions Leagues ao Ancelotti. É legal ver o Antony de volta na seleção, depois de tudo que ele passou, de virar um meme mundial. O Antony, a gente sabe aí tudo que aconteceu na carreira dele, tanto a polêmicas quanto ao futebol que ele apresentava no United. E é muito bom ver um jogador desse, que a gente sabe o potencial que ele tem. Na Copa de 22 ele jogou muito bem pela seleção, antes disso vinha jogando muito bem, no Ajax a gente sabe como que era o Antony, a gente sabe do potencial desse jogador e é bom ver ele de volta na seleção e jogando bem. Tomara, torceremos para que o Antony seja campeão da Conference League com o Real Betis, que aí vai só coroar essa grande temporada, esse grande período, esse curto período aí que ele tá no Betis. O Estevão do Palmeiras também, o garoto, não tem o que falar, né? Muita gente critica o Estevão. Até em certa parte eu concordo, mas a gente tem que lembrar que é um menino de 17 anos. Tá bom, gente? É um menino de 17 anos que tem números. Escuta o que eu vou dizer, pode pesquisar se você achar que é mentira. Números equivalentes a Lamine Yamal. Que é aí É claro que o nível é diferente, a gente sabe, né? A comparação é injusta, né? Mesmo, porque o Lamine Yamal tá na Champions League fazendo gol na Inter de Milão e o Estevão tá fazendo gol no Ceará, mas isso não é demérito dele, isso é o nível, né, que ele está jogando, e ele é acima do nível que a gente está jogando. Muita gente critica, mas enfim, não vou entrar nessa questão das críticas ao Estevão. Para mim é justa a convocação, o garoto é um prodígio, é como é que se diz? O futuro da nossa seleção, né? O Rafinha é o melhor do mundo, né, cara? O Matheus Cunha aí pra mim é um bom jogador, eu gosto do Matheus Cunha, vejo muita gente criticando a convocação dele. Ele em breve vai se tornar jogador do Manchester United, o próprio Fabrício Romano já anunciou não, né? Já informou. E a volta do Richarlison, cara, é muito legal ver o Pombo. Ele não teve uma temporada tão boa com o Tottenham. Eu acho que mais para esse final de temporada que ele começou a ganhar mais titularidade, mais minutos. Ele também se lesionou, né? Se não me engano, essa temporada ele se lesionou 2 vezes. É bom ele voltando, e a gente sabe que o Ancelotti já trabalhou com o Richarlison no Everton, né? O Ancelotti há um tempo atrás era técnico do Everton e trabalhou com o Richarlison. E pelo que se sabe, ele tem um bom relacionamento com o jogador, os dois têm um bom relacionamento. E o Richarlison, a gente sabe que já nos entregou aí 3 gols em Copas do Mundo. E a gente sabe que o Richarlison pela seleção ele é diferente, né, cara? Eu acho que ele se colocou a pressão em cima dele depois da Copa, até antes mesmo, né? Ele fez uma baita de uma Copa do Mundo. A pressão que se colocou em cima dele após isso e as lesões também acarretaram numa queda brusca que ele tinha de rendimento. Mas a gente viu aí na final da Europa League a partida guerreira, né? A partida de um guerreiro que o Richarlison fez e acabou sendo coroado campeão. E o Vinícius Júnior é a carta, o Coringa não, né? O Coringa da seleção aí é o Gerson. Mas o Vinícius Júnior aí é o Zap, né, do Ancelotti. É o jogador que provavelmente ele mais tem confiança nessa convocação, tá até dos jogadores brasileiros. E a gente sabe o que essa dupla aí pode render. Não acho que... Agora, falando mais questão de como que eu imagino que serão esses jogos, eu vou falar rápido porque o vídeo já tá ficando longo. O Brasil tem obrigação, né, de ganhar. A gente vai ganhar? A gente não sabe. Mas o Brasil tem a obrigação de ganhar, porque o Brasil está mal colocado no grupo das eliminatórias. O Brasil não desempenha um bom futebol há um tempo, né? Passaram aí 3 técnicos que não conseguiram, não arrumaram nada com a seleção. 3? 3. Com o Ramon Menezes foram 3. E a expectativa é alta, porque a gente agora tem um técnico que é um dos maiores da história do futebol mundial. É claro, eu não vejo que vai haver uma mudança tática tão grande quanto a gente já estava esperando. O que muda é a mentalidade. O que muda é a escalação de jogadores, no caso, né? O que muda são os nomes, né? No caso, corrigindo aí minha fala. O que muda é
o estilo de jogo, cara. Muda bastante coisa, mas eu não imagino que, por exemplo, eu vejo muita gente criticando o Dorival, e tanto o Dorival quanto o Diniz na seleção, por usar um esquema semelhante a um 4-2-4, um 4-4-2 ali, dependendo da fase do campo que o time avança, né, que o time domina ali. O Ancelotti não vai ser diferente disso, tá? O Ancelotti no Real Madrid, com as peças semelhantes que ele tem a essa seleção brasileira, ele usava o mesmo esquema. Ele usava um esquema de 4-2-4, com o Vinícius Júnior muito aberto, aliás, 4-4-2 e variação de 4-2-4, com o Vinícius Júnior aberto tanto pelo meio quanto pela ala. Assim como o Dorival tentou fazer, inclusive no último jogo dele pela seleção. É engraçado, é legal eu ver, se eu não me engano, no Instagram, não lembro agora de quem, a comparação entre a escalação e o estilo de jogo do Real Madrid, né, o estilo de jogo, um jogo rolando do Real Madrid e a formação tática, com a última partida da seleção brasileira com o Dorival, e é muito semelhante. Isso, tem peças semelhantes, então eu acredito que a gente pode ver aí um time parecido com o Real Madrid de Carlo Ancelotti na questão tática. A expectativa é alta, a expectativa é boa, né? Ficaram alguns jogadores faltando, segundo algumas pessoas, né? Entre eles o Rodrigo, que eu vejo muita gente falando, e o Rodrigo, o que aconteceu com o Rodrigo? Gente, o Rodrigo está lesionado. O Rodrigo anunciou que ele pediu uma pausa da seleção brasileira para ele poder se cuidar nesse final de temporada, que a gente sabe que não foi fácil para o jogador brasileiro. Neymar não foi convocado, eu acho justo, eu acho certo o Neymar não ser convocado. O Ancelotti ele justificou dizendo que o Neymar acabou de voltar de lesão, e, bom, o óbvio, né, que a gente sabe, quem pede o Neymar na seleção nesse momento é uma pessoa que só enxerga o nome, só enxerga o nome do jogador, não enxerga a fase, só enxerga o nome. O Neymar, nesse momento, não tem espaço nessa seleção, tá bom? Ele acabou de voltar de lesão, o Neymar não tá bem no Santos, é claro que ele é um jogador diferente, a gente sabe o que o Neymar pode fazer, mas esse não é o momento para ele. De novo, minha opinião, mas eu acho que isso aí deve ser, é uma certeza aí, e um acerto do Ancelotti. Também muita gente comentou do Endrick, o Endrick também tá lesionado, e aí tem outros jogadores, né, que estão faltando aí, o Ederson, como eu já comentei, o Militão lesionado, enfim, o Joelinton, né, que também se lesionou, que era vinha sendo, olha, convocado consequentemente, com a lesão não foi mais. Mas enfim, é isso. Eu gostei da convocação do Ancelotti, tenho expectativa em cima do treinador, tenho expectativa em cima da seleção, e vamos esperar e torcer para que as nossas expectativas sejam alcançadas, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, e o Brasil precisa se endireitar, se arrumar e tentar superar essa fase cruel aí, porque a gente está na nossa maior sequência de... Não, maior sequência? Não, se a gente não ganhar a Copa de 2006, a gente vai para nossa maior seca de títulos de Copas do Mundo. Então, bom, eu, por exemplo, nunca vi o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo. Eu espero muito poder ver, e que se for a vontade daquele lá de cima, que seja no ano que vem, com o Carlo Ancelotti aí, dando certo na nossa seleção. Mas por hoje é isso, um vídeo aqui que um papo rápido aqui, 18 minutos, mas eu acho que eu consegui resumir bem tudo que eu queria falar, que era bastante coisa. E é isso. Se você assistiu até aqui, obrigado, de verdade, porque acho que é difícil me assistir 20 minutos aí, falando sozinho aqui. Então deixa o like, por favor, se inscreve no canal, e se puder compartilha para ajudar a gente está quase chegando à marca aí de 1000 inscritos, que vai ser muito relevante pra gente aí, vai ser uma marca especial pra gente aí no YouTube, fechou? Segue a gente nas redes sociais, e é isso, valeu, falou!